Olá, seja bem-vinda ao canal aqui do Ateliê Marina Amaral. Hoje eu vou estar ensinando um porta-panetone 2 em 1. Ele serve também como cestinha, tá? Então ele fica dessa forma, super fofinho. Tem as alcinhas aqui para você levar o porta-panetone. Ele tem o fechamento aqui em cima, que fica tipo um saco, né? Fechamento de saco. Você pode dar um lacinho aqui e levar para casa daquele seu familiar preferido. Um panetone super especial. Então, essa daqui é a cestinha 2 em 1 ou porta-panetone 2 em 1, tá? Então, vamos para a lista de material desse charmosinho cesto. A gente vai precisar de tesoura, linha, máquina e também de uma fitinha. Aqui eu tô utilizando essa fitinha fininha de cetim, mas você pode estar utilizando o que você quiser. Eu também vou dar a opção de fazer com uma fitinha de tecido, tá? As medidas vão estar na descrição desse vídeo e também vou falar aqui para vocês as medidas direitinho, tá bom? Então, nós vamos precisar de 2 barrados ou faixas na medida de 15 por 30, tá? Então, eu vou estar utilizando aqui esse tecido de faixas 2 vezes 15 por 30. Se você não tiver o tecido de faixa, não tem problema, pode estar utilizando um tecido normal. Esse tecido de faixas é o que vai ficar aqui mais relevante na sua peça, tá? Então, ele vai ficar a lateral do cestinho. Então, 2 vezes, uma vez para fazer o fundo. Aqui eu tô utilizando esse tecido aqui, que faz composição com ele, de 16 por 30. Então, ele é mais alto, tem 16 de altura por 30. 30 vai ser sempre o comprimento da peça, tá? O 30 centímetros é aqui e o 15 é de altura. Então, eu vou ter 2 faixinhas e um fundo. O fundo é esse daqui que a gente vai fazer a caixinha de leite para dar profundidade. Vamos utilizar também um tecido de forro, que é esse daqui, que eu vou utilizar. Ele é inteiro, tá? O de forro e da manta resinada, vocês podem estar utilizando também o acoplado, tá? Então, é a mesma medida, o tecido e a manta. Uma vez 30 por 46. Então, o forro e a manta são a mesma medida, 30 por 46. Vou utilizar também para fazer a parte superior, que é essa parte daqui de cima, que a gente fez o passante da fitinha, tá? Esse tecido aqui são 2 vezes de 28 por 30. Então, aqui eu tenho 2 tecidos iguais a esse aqui, que ele tem 28 por 30. Vamos utilizar também, opcional, tá? Se vocês quiserem fazer alcinha ou não, são 2 vezes o tecido 8 por 32. Aqui, eu já vou deixar ele dessa forma aqui. A gente dobra ele no meio, dobra depois no meio e no meio, pra gente poder fazer a alcinha. E aqui, já passa as 2 costuras laterais. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários, que eu tiro pra vocês, tá bom? Então, o material é bem simples, a gente só vai utilizar tecido e manta. Lembrando que a manta é um pedacinho bem pequeno, tá? E a fita, vocês podem estar fazendo 2 vezes de tecido também, de 4 por 90. Então, ele vai ficar com 4 de altura por 90 no comprimento, tá? Que é a medida para vocês estarem fazendo o rolotê aqui em cima, tá? A fitinha, para vocês poderem prender essa peça aqui,
no passante. Aqui no caso eu tô utilizando a fitinha de cetim que eu já tinha aqui. Então agora nós vamos para o passo a passo. De imediato, o que que a gente vai fazer? Aonde tem a medida de 30 de largura, então vou pegar aqui, vou olhar onde que é o 30, aqui é o 28, aqui é o 30, então tá certinho. Onde tem o 30, a gente já vai posicionar os dois tecidos, direito com direito, e vou passar uma costurinha na lateral de um pezinho de máquina ou de meio pezinho de máquina, tá? Então, lembrando, se vocês forem utilizar meio pezinho de máquina no início, utilizem sempre meio pezinho de máquina para o restante das costuras. Um pezinho de máquina para todas as costuras, para sair padronizado e não ficar faltando quando vocês forem fazer as partes. E também já vou fazer a minha parte da frente, que é essa parte da lateral e do fundo. Então, o fundo, ele vai ficar aqui, no meio da peça. E aqui, acho que esse eu vou fazer diferente. Vou fazer o contrário do que eu fiz aquele, que esse daqui eu deixei o Papai Noel para baixo e as decorações para cima. Nesse caso, eu vou inverter. Como ele tem a direção dos dois lados, então é indiferente. Então, vou posicionar o tecido que eu quero que fique para baixo, aqui embaixo, e o tecido que eu quero que fique lá para cima, tá? Lembrando que se o tecido tiver direção, essas duas faixas menores, que são as de 15 por 30, a direção tem que ficar sempre para cima da peça, tá? Para cima da peça. O fundo tá aqui, para cima da peça desse lado e para cima da peça desse outro lado, tá bom? No caso aqui, ele não tem uma direção específica. Fiz esse posicionamento, o que que a gente vai fazer? Isso aqui, ó. Vou vir, colocar direito com direito e vou passar uma costura de um pezinho de máquina aqui. E também já vou posicionar esse daqui pra cá e passar um pezinho de máquina de costura aqui. Então, ele vai ficar um tecido de uma faixa só. É bem facinho de fazer, tá? No início, vocês vão ficar meio perdidas, mas segue o passo a passo. É super rápida de fazer, dá tempo de fazer várias até o final do ano. E não se esqueça de já deixar seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar com uma amiga que costura, tá bom? Os materiais estão aqui na descrição. Que nessa parte, que é a parte superior aqui do saquinho, da cestinha, a gente costurou direito com direito. Agora a gente vem, vai fazer esse movimento aqui. Posicionar. Primeiro, eu vou abrir essas costuras aqui para facilitar também depois pra gente costurar. Então, a gente abre essa costura. Só vincar aqui com a unha mesmo. Faz isso do outro lado também. Que facilita também pra gente conseguir encaixar. E agora, a gente une esse direito com direito aqui, do avesso, né? Centraliza bem certinho. E prende aqui com um alfinete. Vou fazer isso do outro lado também. Pego aqui, direito com direito, onde tem a parte aqui que a gente abriu a costura. Posiciono certinho. Na verdade, avesso com avesso, né? Posicionei a costura e seguro aqui com o alfinete. Vou segurar toda essa parte aqui com o alfinete pra gente passar uma costura de segurança a toda volta pra segurar toda essa parte aqui que tá aberta.
Então, a gente vai passar uma costura de segurança a toda volta. Passei essa costura é bem na beiradinha, tá? Só pra gente segurar essa parte aqui, pra ela não ficar indo pra cima ou pra baixo. O que que a gente faz agora? Aqui estão as laterais. Vou pegar, deixar direitinho aqui a parte de baixo bem rente, uma com a outra. Vou prender ela com um alfinete e vou vincar bem aonde dá a divisão dessa faixa. Porque aqui, nessa lateral, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou medir, aqui tá a parte fechada e aqui tá a parte aberta que a gente passou a costura de segurança. Eu venho ou com uma trena ou com a régua, venho e meço aqui 1 centímetro da minha parte de cima, que é a parte fechada. Deixo 2 centímetros, faço outro risquinho aqui. Porque essa parte de 2 centímetros que a gente deixou aqui, é onde a gente vai fazer a abertura com o descosturador. Tanto de um lado dessa costura, que é onde tem a nossa costura, tá? Como vocês podem perceber, aqui tem a emenda. A gente vai fazer isso dos dois lados, tanto de um lado quanto do outro. Então, aqui, vinco bem a parte de cima, tá? Pra bater certinho, pra não ficar torto. Então, faço 1 centímetro, venho com a régua ou com a trena, 2 centímetros, passo outro tracinho aqui. É onde a gente vai fazer a abertura. Vou pegar somente uma das partes e vou abrir essa costura aqui. Não tenha medo, tá? De um pontinho a outro. Então, vai ficar essa abertura aqui, ó. Tá? Ó, tá abertinho. A outra parte tá fechada. Eu não abri aqui. Somente a parte de cima, que é onde a gente vai passar o cordão aqui. Mas tem um pulo do gato, então fica aí pra você não perder. Então, fiz essa abertura de um ponto até o outro, deixando esses 2 centímetros abertos. Vou vir do outro lado, vou abrir da mesma forma que eu abri ali. Então, agora vem o pulo do gato. Agora, a gente pega e vai passar um pezinho de máquina que vai bater certinho aqui em cima, nesse primeiro ponto. E depois, a gente vem bem aqui, onde fez essa marcação, vem com a régua, que vai ter que dar 3 centímetros. Se você não tiver destreza de passar, faz a marcação dos 3 centímetros na volta inteira, ou com a caneta fantasminha ou com o giz, tá bom? Ele vai ficar dessa forma aqui, bem bonitinho, com acabamento bem perfeito, pra você conseguir passar a fitinha ou o rolotê, conforme você faça aí na sua casa, tá? Então, ele vai ficar com uma abertura aqui e a gente vai passar a costurinha aqui. Feitas as 2 costuras aqui, o que que a gente vai fazer agora? A gente reserva essa parte, vamos vir com a parte das faixinhas que a gente uniu. O que que eu fiz? Abri a costura também aqui na parte do avesso, vou vir com minha manta. Aqui, no caso, eu tô utilizando a manta R1. Vocês podem estar utilizando, como eu disse, manta R2 ou acoplado, o que vocês acharem melhor aí pra vocês. Aqui, eu vou deixar a parte fofinha virada pra cima. E vou posicionar esse tecido aqui das faixas em cima da manta. O que que eu gosto de fazer? Eu gosto de passar uma costura aonde a gente fez a união dessas faixas. Eu vou passar uma costurinha, né? Eu venho, prendo aqui. Vou prender pra não andar. Alfinete foi feito pra gente utilizar, tá, gente? Não tenha medo.
Se vocês quiserem, eu posso disponibilizar também a venda do kit para vocês montarem aí, fazerem aí na casa de vocês. Se vocês acharem essa ideia legal, deixem aqui nos comentários para mim, que eu tenho ainda algumas faixas aqui, os tecidos de composê, então dá para montar bastante kit, tá? Que aí eu disponibilizo para vocês lá na loja da Shopee, que lá vocês conseguem frete grátis, né, tem as moedinhas. E já vou aproveitar que eu troquei a minha linha, ainda não passei as 2 costuras aqui na minha alça. E depois a gente só vai pra montagem. Então já deixa o seu like aí se você tá gostando dessa aula, tá bom? Feito as 2 costuras aqui nas junções, o que a gente vai fazer? Vamos pegar o tecido de forro e esse tecido e fazer a mesma coisa, tá? Então, a gente vai pegar, posicionar aqui o direito com o direito, a abertura vai ficar lá pra cima. Vou fazer um vinco aqui na parte de baixo e vou passar uma costura dos 2 lados, tá? E depois a gente vem e faz a caixinha de leite. Vou fazer isso tanto no forro quanto no nosso tecido principal. O nosso tecido principal, eu vou juntar aqui, onde a gente fez a junção das faixas, pra ficar bem certinho. Coloco um alfinetinho pra segurar. E vou fazer a mesma coisa. Vou passar, a abertura tá aqui em cima, vou passar uma costura de segurança de um lado e do outro. E agora a gente vai fazer as caixinhas de leite. A marcação é de 5 por 5 da caixinha de leite, tá? Então, a gente vem na costura e na parte inferior, a gente vem e faz a marcação da caixinha de leite, que é onde a gente vai cortar pra fora esse tecido. Então, aqui, marquei 5. Aqui também marquei 5. E aqui no forro a mesma coisa. 5 por 5. Corto esse excesso. Já estamos quase finalizando esse passo a passo. Então, deixei as caixinhas prontas. A gente vem e fecha agora essas caixinhas. E vamos passar a costurinha nas 4 caixinhas de leite. Já costurei as 2 caixinhas de leite. Tá tudo prontinho. Vou desvirar essa parte principal. Vai ficar o direito pra fora. Feito isso, a gente vai fazer a marcação aqui das alcinhas. Caso você não faça as alças, só pular essa parte. Então, a gente vem e faz a marcação de 4 centímetros de cada lado. Então, do meio pra lá, eu vou marcar 4. Vou fazer isso dos 2 lados. Então, nessa marcação que eu fiz, a gente vem com o lado direito da alça, tá? Então, aqui eu vou deixar a parte da abertura pra cima e a parte da minha linha dourada pra fora. Então, vou pegar, vou prender ela aqui. Sempre cuidado com a direção da alcinha pra ela não ficar torcida. Então, vou fazer isso pra gente poder já prender essa alcinha aqui. Porque na hora que vira, fica a parte bonita aqui pra fora e a alcinha bonitinha aqui também. Então, sempre vocês têm que se atentar a isso.
Então, fiz isso, vou passar a costurinha rapidinho aqui de segurança. Já vai posicionar a nossa cestinha, né? A parte superior da cestinha. Então, aqui é o que vocês têm que se atentar. A parte da onde a gente vai passar a fita tem que ficar para baixo, tá? E aqui eu vou desvirar porque eu deixei a linha dourada para fora. Então, aqui também vocês têm que se atentar sempre de prender o meio com o meio. Então, aqui estica bem, meio com meio. Então, tem que bater sempre a costura da lateral com a lateral. Então, posicionei essa parte, eu vou vir com o nosso forro. O nosso forro, ele tem que estar dessa forma aqui. Ele vai ficar direito com direito. E aqui é a mesma coisa. A gente vem, posiciona aqui a costura bonitinha e prende. Por isso que fica mais fácil prender aonde fica a abertura do passante, tá? E aqui é a mesma coisa. A gente vem, posiciona aonde tá a divisão. E aqui a gente vem e prende a volta inteirinha, para não sair do lugar, tanto a faixa quanto o forro. E eu esqueci de um detalhe, para falar para você, de deixar no forro uma abertura na lateral. Já vou mostrar aqui. Se você não fez como eu não fiz, eu esqueci de deixar, a gente pega o desmanchador, o descosturador, e abre a costurinha, tá? Foi o que eu fiz aqui. Então, aqui numa das laterais, a gente deixa cerca de uns 4 dedos aqui. Feito aqui, prendendo, a gente vem com um pezinho de máquina, ou meio pezinho de máquina, e faz essa costura toda a volta. Se sua máquina tiver como tira essa parte aqui, faz a costura circular, é melhor pra você, tá? A gente vem pela abertura da lateral e desvia. Eu gosto de pegar sempre o outro lado primeiro. Pego lá do outro lado, o fundo. Fica mais fácil para vocês desvirarem, tá? E desvira, ó, toda a peça, já vem toda a peça pra fora. Faz isso aqui. Já venho com a minha linha que tá na máquina. Já vou fechar esse buraquinho aqui, que depois a gente vai trocar a linha para fazer a parte do acabamento. Vou colocar esse forro lá para dentro. Vou vincar essa parte de cima aqui, a parte da junção. E aqui ela já tá quase pronta. Vou jogar esse forro lá pro fundo. Deixar ele bem lá pra baixo. Porque agora eu vou passar uma costura de segurança aqui, nessas duas junções. Eu gosto ainda de prender com alfinete, tá? Porque aí não tem como ele subir e atrapalhar a nossa costura, pra ficar bem bonita. Sempre toma cuidado com a alça pra não passar em cima dela. Então, aqui, aonde tem a alça, a gente levanta ela e vamos passar um pezinho de máquina ou meio pezinho de máquina aqui, pra deixar ela bem bonitinha e com um acabamento bem perfeito, e também para esse forro não subir aqui na hora que for puxar o panetone. Então, aqui com o nosso passa-fita, que é essa ferramenta aqui, a gente vai pegar a fitinha, depois de feito o acabamento aqui, eu vou introduzir de um lado, vou passar na volta inteira. Não vou sair nesse outro buraquinho aqui, vou passar por ele.
Eu vou sair no mesmo lugar que eu entrei. Ó, saí no mesmo lugar que eu entrei. E aqui a gente pega as duas pontinhas e dá um nozinho. E vamos fazer isso do outro lado. Aonde eu entro, eu tenho que sair, tá? Então, esse daqui não tem, eu tô entrando e vou sair por ele também. Que aí vocês nunca mais esquecem. Vou dar uma diquinha também, fica aí até o final do vídeo. Pra tirar essas marcações aqui da caneta fantasminha, sem utilizar o ferro. Não sei se você conhece. Já saí aqui também. Vou unir as duas pontinhas. Dar um nozinho. Se vocês quiserem colocar uma perolinha para dar um charminho, pode colocar também. E aí, a nossa peça já vai ficar pronta. Quanto tempo que a gente levou? Lembrando que eu editei, né, as costuras. Então, coloquem aí mais uns 20 minutos, mais ou menos, de costura. Nem isso. Então, vocês conseguem estar fazendo esse porta-panetone 2 em 1, que vira uma cestinha também, tá? Então, eu já tinha feito esse daqui, que o Papai Noel fica embaixo, tá? E fiz esse daqui agora com vocês. A diquinha, para vocês tirarem essas marcações aqui, vocês pegam um secador de cabelo no quente e só faz isso aqui, ó. Rapidinho, ele some, tá? É uma diquinha que eu uso muito em material sintético, porque o sintético é ruim de passar, né? Você tem que colocar um tecido por cima, fazer passar o tecido e tal. Então, é uma dica que eu não queria que ficasse só pra mim. Então, eu tô passando ela pra vocês também. Então, utilizem o secador de cabelo no modo quente, que sai toda a marcação, tá? O do giz, eu acho que ele também deve sair, tá? Com o secador, não somente com o ferro. E outra coisa, deixa aí nos comentários pra mim, eu já fiz a perguntinha, se vocês querem que eu monte os kitzinhos para venda dos tecidos que a gente utiliza. Aí eu monto os kitzinhos e deixo disponível para vocês lá na lojinha da Shopee. Deixa aqui nos comentários, eu quero o kit, que aí eu já sei que você quer, que você deseja, e eu já monto e deixo lá disponível para você comprar e coloco aqui embaixo depois o link, tá bom? Então, se você gostou dessa aula, deixa o seu like, compartilha com uma amiga que costura para alcançar mais amigas costureiras e a gente poder trazer também mais peças aqui pro canal, tá bom? E até mais. Tchau, tchau. Até a próxima.